O Flamengo venceu ontem a sua quinta Copa do Brasil, uma campanha incontestável, 8 jogos, 6 vitórias, uma derrota, um empate, 11 gols marcados, só 2 sofridos. Teve no Pedro, seu artilheiro, com 3 gols, Arrascaeta 2 gols, Gabigol 2 gols também, Bruno Henrique fazendo um gol, dando 3 assistências. E é claro que também o time levanta essa taça com as digitais do seu treinador, que assumiu antes dos confrontos das semifinais e foi importantíssimo para que o clube conseguisse chegar a esse título. A gente vai falar um pouquinho sobre as decisões que o Felipe tomou, especialmente na partida de ontem, que levou o Flamengo a vencer novamente o Atlético Mineiro. O Flamengo foi campeão, vencendo os 2 jogos finais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas boas decisões que o Felipe tomou na partida de ontem aqui nesse vídeo de hoje, logo depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Você que é rubro-negro acordou nessa segunda-feira feliz, satisfeito com mais uma taça levantada pelo seu clube de coração. Eu quero, antes de seguir para o conteúdo, antes da gente ir para a análise, pedir para você deixar o like, também para você se inscrever no canal. Também quero dizer para vocês que o curso Explorando o Jogo do LabFoot está saindo por apenas R$ 97,00. Você consegue adquirir esse curso com desconto aqui no canal falando de tática, acessando o link que está na descrição e também no comentário fixado. É uma introdução à análise de desempenho. Você vai aprender a analisar jogos, partidas e times. E aí, quem sabe, você pode até se interessar a se aprofundar mais, trabalhar com futebol. O Explorando o Jogo é uma ótima porta de entrada. Se você não quiser se aprofundar mais, você vai pelo menos conhecer mais sobre esse esporte que você adora, que é o futebol, e que trouxe ao flamenguista ontem mais uma conquista, mais um dia de glória, por que não? E de levantar a taça e de estar satisfeito, tirar sarro, brincar aí com os rivais, né? Bom, vamos para a análise. Vou mostrar aqui no campinho as dificuldades que o Felipe teve, que o Flamengo teve, né? No primeiro tempo, o Felipe até fala sobre isso na entrevista coletiva e vai muito ao encontro do que eu falei na live de ontem e até falei também para os membros na transmissão tática. Aliás, vire membro, os membros do canal a partir da categoria Gabigol têm direito à transmissão tática em que eu mando áudios durante a partida num canal de WhatsApp explicando o que está acontecendo taticamente. E ontem eu falava na transmissão para os membros, falava, ó, tem um desencaixe aqui, expliquei exatamente, eu vou explicar isso também agora no campinho para vocês. O Atlético sai sempre com 3 jogadores aqui, né? E aí, a questão é o seguinte, o natural, o que o Felipe faz normalmente, quando vai subir o bloco, a subida de bloco do Flamengo, ela é toda individual, toda encaixada individual. Então, em tese, o que teria que acontecer? O Alexandre aqui iria bater com o Scarpa, o Léo Pereira com o Hulk, o Everton Araújo com o Alan Franco, o Wesley com o Arana, o Ortiz com o Paulinho, o Arrascaeta com o Alonso e o Pulgar com o Zaratio e o Gabi com o Batalha. O Everson fica como homem livre. Se faz o passe aqui para o Everson, aí o Gabi vai escolher se ele vai abordar o Everson e vai tentar fechar a linha de passe para o Batalha, ou o Arrascaeta pode fazer esse papel também, mas normalmente o goleiro é o homem livre, né? Isso aqui seria o normal do bloco alto do Flamengo, é o padrão do Felipe. O Gerson batendo aqui com o Otávio, né? O Pulgar com o Zaratio, ficaria assim. Só que não foi isso que aconteceu. O Flamengo estruturava a linha de 4 aqui e cometia um erro, porque mantinha uma linha estruturada, andava um pouquinho mais para trás aqui, ó. E qual foi o que eu entendi que o Felipe pretendeu aqui? Ele não quis avançar tanto os seus volantes. Eu acho que ele ficou com medo de avançar tanto os volantes, para bater volante com volante aqui, e tomar a bola nas costas, e perder a primeira bola, perder a segunda bola. Então ele manteve os volantes aqui alinhados, e o Arrascaeta encaixava no Otávio, o Gabi encaixava no Batalha. Então o Atlético teve muita tranquilidade para avançar, especialmente nesse contexto aqui. Quando a bola rodava aqui no Júnior Alonso, o Gerson saltava, ou o Gerson segurava na linha para tentar se preocupar com a Arana, ficava tendo que gerir uma desvantagem aqui, e aí o Alonso tinha vantagem para conduzir e tentar a bola longa lá no Scarpa, ou então ele saltava no Alonso e o Alonso fazia o passe na Arana. E o Atlético cansou de progredir fazendo isso aqui. O Arana acabou sendo o homem livre, mais do que qualquer outro, porque o Milito pedia para o Atlético rodar essa bola por aqui, nas costas do Gerson, para tentar machucar o Wesley. E o Wesley não saltava também, porque o Felipe tinha pedido para estruturar a linha aqui. Em alguns momentos ele saltou, ele ficava na dúvida se saltava, se não saltava. Normalmente ele estruturava aqui a linha, a gente viu alguns momentos ele saltar. Então isso gerou um problema para o Flamengo no primeiro tempo. Aí quando o Arana conduzia aqui, o Gerson tinha que tentar correr atrás do prejuízo aqui. Quando o Gerson ficava na dúvida,
ou quando o Gerson se preocupava um pouquinho mais com a Arana, por conta desse desencaixe do Flamengo, em alguns momentos ficava essa bola muito tempo descoberta com os zagueiros. E aí o que acontecia? Quando essa bola ficava descoberta, a regra de ação, né, o que o Vinito pedia? Ataque nos intervalos aqui. Zaratio, Hulk, especialmente o Paulinho, que ataca muito bem. Então teve algumas bolas aqui de batalha, de Júnior Alonso, fazendo essa bola na profundidade para tentar achar aqui. E o Atlético também incomodou nesse contexto. Como é que o Flamengo incomodava o Atlético? Né? Como é que o Flamengo incomodava o Atlético? Estruturava aqui a sua saída de bola, como tem feito já, né? No Maracanã, o Felipe optou por baixar um pouquinho mais esses caras aqui, especialmente com o Gerson um pouco mais baixo, né? Fazendo primeiro Pulgar no primeiro jogo, né? O Plata vinha jogar por aqui, onde está o Gerson. E aí, o que ele fazia? Ele fala sobre isso na entrevista coletiva. Como encaixe individual, ele manipula onde é que a última linha do Atlético vai trabalhar. Então, ele gerava esse espaço aqui. Hoje, o Atlético encaixava mais forte, mais individual, com mais gente. Ele optou por gerar o espaço aqui entre linhas. Então, empurrou esses caras um pouquinho mais para frente e aí ele gerava esse espaço aqui. Ele só trocou o espaço que ele gerava. Por que ele gerava esse espaço aqui? Para tentar fazer essa bola aqui no Gerson no apoio contra o Arana. Ele ganhou algumas bolas aqui desse jeito. Depois que o Gerson ganhava esse pivô, o Flamengo conseguia manter a posse aqui, ele conseguia girar e jogar, trabalhar com a Arrascaeta, trabalhar o jogo, trazer para dentro. O Gerson também fez um primeiro tempo brilhante. O primeiro tempo do Gerson foi brilhante. Segundo tempo, nem tanto, continuou jogando bem, mas o primeiro tempo foi brilhante. Aí o Wesley já aparecia aqui para poder trabalhar com ele, para gerar vantagem. Então o Flamengo o Gerson conseguia ganhar esse pivô, trabalhava o jogo aqui de associação pelo lado direito. Quando o Flamengo gerava esse rondo aqui, gerava esse bombinho aqui, normalmente fazia algum tipo de dinâmica em que gerava uma situação de atração, especialmente em relação ao Arana, para o Wesley poder romper aqui. Então foram duas jogadas muito boas em que o Wesley recebeu aqui na profundidade, e uma ele demorou um pouquinho para fazer o passe, a outra ele fez o passe, fez o cruzamento, e o Arrasca meteu a cabeça na bola, a bola passou pertinho da trave, foi uma grande chance do Flamengo. A troca que o Felipe fez no intervalo de tirar o Gabriel e botar o BH foi muito legal, porque o BH é flecha mesmo, é flecha, né? Atacando o espaço. Só que a fase do BH é muito ruim, né? Então ele teve duas chances e perdeu as duas, né? A primeira até acho que foi mais mérito do Everson, saiu bem, né? O BH levou a bola um pouquinho para a esquerda demais, ficou um pouquinho sem ângulo. Aí, na hora que o Everson percebe que ele leva a bola um pouquinho para fora demais, né? Tira um pouquinho da baliza, assim, ele sai muito bem, fechou bem, a bola bateu aqui meio que no rosto dele, no ombro aqui, né? E o Plata, que também não vinha bem, quando teve a chance dele, fez uma jogadaça, né? E cavou, foi feliz, consegue uma jogadaça, dá um tapa de esquerda, avança, cava de direita, faz um golaço e faz o gol do título, né? Quando o Plata faz o gol ali, o jogo acaba, né? O jogo acabou. O Flamengo campeão. A mudança feita no intervalo já tinha ajudado o Flamengo, colocando o BH, conseguindo gerar um pouquinho mais de espaço nas costas da última linha do Atlético, com esses contra-ataques, com essas bolas esticadas, com a força do BH, com a passada larga. Mas a verdade é que o início do segundo tempo foi complicado. O Atlético fez as trocas, colocou o Kardec, colocou o Saravia e foi para cima do Flamengo. E aí o Felipe, percebendo que o time estava realmente em dificuldades nos 10, 12 primeiros minutos do segundo tempo, faz uma troca muito importante, colocando o Fabrício Bruno no lugar do Arrascaeta para fazer uma linha de 5. Eu vou mostrar agora também para vocês no campinho o quanto que essa linha de 5 foi importante para proteger o Flamengo. Não é só porque você empilha zagueiro e defende a bola aérea. Tem mais coisa, vou explicar agora para vocês no campinho. Então o Felipe tira o Arrascaeta e coloca o Fabrício. E aí começa a se proteger melhor dos lados do campo, começa a ter uma linha maior. No primeiro momento o Flamengo começou a defender no 5-3-2, tá, com Pulgar, Everton Araújo e Gerson. Paulinho tentava pesar bastante aqui, o Kardec aqui, o Zaratio aqui, o Hulk veio trabalhar aqui com o Scarpa, tentar uma dobra aqui. Com esse cruzamento saindo aqui do Scarpa, ele fazia esse cruzamento do lado oposto. Aí o Fabrício começou a ganhar aqui, o Ortiz começava a ganhar também, o Wesley também vinha ajudar aqui nesse cruzamento do lado oposto, que ele também é forte. O Flamengo ficou muito mais protegido. Mas mais do que isso, o Flamengo passou a não ter mais ponta, né? Passou jogando 5-3-2. E aí os volantes não precisavam mais baixar tanto. Você está com a área já muito bem preenchida, cheio de gente aqui na área. Então os volantes podem ficar um pouquinho mais aqui, dar alguns passinhos para frente. Quando o Fabrício rebatia essa bola aqui, quando o Ortiz rebatia essa bola, quando havia uma rebatida, esses caras não precisavam afundar tanto. E aí essa bola começou a ficar para eles. Para o Gerson, para o Pulgar, para o Everton Araújo. Quando esses caras recebiam a bola aqui, eles conseguiam acionar o BH do contra-ataque. Então essa linha de 5, ela foi muito importante para devolver volume de jogo para o Flamengo. Tornar o Flamengo um time, ao mesmo tempo, seguro para se defender
e também, ao mesmo tempo, conseguia sair para o contra-ataque, porque começou a ganhar a segunda bola, começou a vencer esses duelos aqui na frente da área, e aí tinha jogadores velozes, Plata e BH, para poder sair no contra-ataque rápido, e foi assim que o time fez o seu gol. Para além das digitais do Felipe, né, eu quero falar sobre duas coisas rapidamente aqui, que eu acho que são importantes da gente registrar. Né? Primeiro, um cartão que não foi dado vermelho, né, o cartão vermelho que não foi dado ao Lianco, pelo Rafael Claus, uma vergonha, um absurdo. Ele pipocou. A arbitragem no Brasil está em níveis assim inaceitáveis. Ah, não pode porque vai influenciar demais no jogo. Meu amigo, a regra do jogo está ali, tem que ser cumprida. O Arrascaeta ia parar dentro do gol, o Flamengo ia ficar no 2-1 com o Arrascaeta e Michael contra o Everson, contra o goleiro Everson. Então, assim, era gol certo, gente. Ah, porque não está exatamente de frente para o gol, ele estava dominando a bola de direção do gol. Então, assim, um assinte, assim, um escárnio. Assim como também foi um escárnio, assim como também foi uma vergonha a postura da torcida do Atlético Mineiro, né? De parte da torcida, né? Jogando coisas no estádio, jogando coisas nos jogadores, jogaram bomba nos jogadores na hora que eles comemoraram o gol. Uma vergonha também a postura da instituição, que eu acho que acaba também influenciando na torcida, né? A direção, o Atlético, enquanto instituição vai esquentando esse caldeirão, né? Vai deixando esse caldeirão ferver, com essa coisa desse chororô, falar de 81, essa coisa, esse vitimismo bobo, né? Essa coisa, assim, tacanha, né? De um clube que é grande, que não precisa disso, né? E aí isso vai colocando, né, sempre mais pólvora ali, né? Aí os caras acabam entrando nesse clima. Então, teve bomba jogada ali perto do Michael no lance que ele caiu no primeiro tempo. Teve a bomba jogada ali no Plata e no Gabigol, quando estavam comemorando o gol. E aí depois aquela confusão toda, tacando um monte de coisa no banco de reserva, aquela confusão, jogando coisa em jornalista, em fotógrafo. Teve fotógrafo que quebrou o dedo, que estava ali estirado, teve que ser operado. Uma vergonha, um absurdo que aconteceu na Arena MRV. Eu espero que as autoridades, cara, façam o que tem que ser feito, né? Assim, o Atlético não pode passar impune do que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem é uma vergonha para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro não pode assistir mais cenas como essas. Foi um negócio assim totalmente inaceitável. Enquanto é confusão entre jogador ali, isso acontece. No jogo de futebol, toda hora, o sangue ferve, os caras se estranham ali, depois que acaba o jogo também, todo mundo se abraça, todo mundo profissional. O que acontece no campo, fica no campo e depois segue a vida. Agora, o que não pode é esse show de horror que foi a postura de boa parte da torcida do Atlético Mineiro. Ainda teve também, depois, na hora que o Flamengo estava lá comemorando o título, levantando a taça lá, não sei o quê, os caras colocaram o hino do Atlético Mineiro, ficou tocando o hino do Atlético Mineiro no último volume. Que postura horrorosa, que postura feia. Uma pena que o Atlético Mineiro tenha se apequenado tanto, né? Um time que já tem Libertadores aí no currículo, que tem Campeonato Brasileiro, que está aí sempre disputando os títulos ultimamente, que tem dinheiro aí para poder investir, tem um time qualificado, com bons jogadores. Uma vergonha, né? E também, cara, falar do Gonçalo Plata, né? Esse cara que tava ali tendo dificuldade, não tava conseguindo engrenar, entra num jogo decisivo e faz um gol de título muito legal, né? Um garoto, um equatoriano, que fez um golaço, né? Até fiquei brincando na rede social, porque eu avisei aqui. Falei, ó, é um canhoto que sabe usar o pé direito bem, hein? É um canhoto que é raro, porque canhoto normalmente não consegue usar muito bem o pé não dominante. O Gonçalo sabe, eu avisei aqui, para vocês que viram aqui a análise do Gonçalo, vocês vão se lembrar disso. Eu falei, ele sabe fazer. E aí ele ficou de frente pro Everson ontem, cavou de direita, a cavada linda, um golaço. Isso sem contar a jogada antes, né? Que ele dá uma meia-lua ali. Não lembro se foi em quem foi, se foi no Batalha, enfim, não importa também. Ele dá o tapa, sai na frente do Everson e dá a cavada de direita espetacular, muito legal. O Gonçalo Plata fazer o gol do título. E claro, né, a gente precisa exaltar também alguns jogadores muito importantes. Eu vou falar com mais calma depois sobre eles na sequência, né? Gerson, o cara que tá aí como capitão agora, vestindo a braçadeira de capitão, jogando essa bola redonda que ele tá jogando. O Arrascaeta, que jogou no sacrifício para poder ajudar o clube, sabe da sua importância, sabe da sua qualidade. O Bruno Henrique, que vinha jogando muito mal ultimamente, está numa fase técnica complicada, mas acaba dando uma assistência, acaba mais uma vez sendo decisivo, mesmo estando numa fase complicada tecnicamente. De jogadores que jogaram partidas espetaculares, como os dois laterais, o Wesley e o Alexandre, jogaram muita bola. Da zaga também, que participou bem, que defendeu bem, que foi aguerrida, do Rossi, que fez boas defesas e que quase levou um frango, hein? Quase levou um frango no lance que antecedeu o gol do Flamengo. Ele já ia levar um frango histórico, mas contou com a sorte. O goleiro tem que ter sorte também. Então, assim, alguns jogadores pra gente exaltar. O garoto Everton Araújo, né? Numa roubada, numa gelada, ter que jogar final, tendo começado a jogar como titular mesmo, virado titular da equipe. Agora, outro dia, um garoto e segurou a onda, muita personalidade. Então, eu vou falar desses caras. O Gabigol merece ser exaltado por tudo que ele fez no clube. Fez as besteiras dele, mas também é um jogador histórico, também merece ser exaltado, ser elogiado.
Farei vídeo aqui para falar do Gabigol. O Gabigol tem também a sua importância nessa conquista, faz 2 gols na final, mais uma vez decisivo, mas eu particularmente não gostei da postura de anunciar que estava saindo do clube ontem no campo, logo depois do time conquistar um título. Cara, chega hoje, convoca uma coletiva. Chega amanhã, convoca uma coletiva, sabe? Espera esfriar um pouquinho, 2 dias, convoca uma coletiva lá no clube, ou então anuncia na rede social. Agora, chamar o holofote para ele, achei muito feio. Não tem problema nenhum ele bater na diretoria. Achei que a única parte boa foi ele bater nessa diretoria. Colocar ali os pingos nos is. Essa parte foi boa, mas o timing foi péssimo, né? Bom, vamos seguir, vamos exaltar o título. O Flamengo é maior do que qualquer um e tem que ser exaltado a partir desse título importante. Não é o brasileiro, não é a Libertadores. Eu prefiro brasileiro, eu prefiro Libertadores, mas é um título importante, difícil de ser conquistado. Teve que eliminar Palmeiras, teve que eliminar Bahia, teve que eliminar o Corinthians e depois teve que eliminar o Atlético Mineiro. São 4 gigantes do futebol brasileiro. O Flamengo teve que suar sangue para ser campeão e conquistou de forma heróica, com muitos e muitos desfalques de jogadores muito importantes. Então é uma conquista heróica, histórica. Mais uma vez o Flamengo escrevendo essa história de técnicos da casa, ganhando título importante. Já tinha acontecido antes com Carpegiani, com Carlinhos, com Andrade, com Jaime de Almeida. E o Felipe agora entra também para esse rol aí de treinadores da casa, com identificação com o clube, que jogaram pelo clube, ex-atletas, que depois foram alçados a técnicos e ganharam coisas importantes. Faz parte aí da mística rubro-negra, mais uma Copa do Brasil aí para a conta do Flamengo e seguimos. Muito obrigado mais uma vez pela parceria de vocês, pela audiência, pelo carinho. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, aproveita a promoção do curso Explorando do Jogo, vira membro do canal Falando de Tática a partir de R$5, vale muito a pena, tenho certeza que você não vai se arrepender, você vai gostar dos conteúdos que a gente tem aqui para os membros. E eu fui. Valeu!